Lindos casos de Bezerra de Menezes. Seu nome de batismo era Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nasceu em 29 de agosto de 1831, no atual município de Jaguaretama, no estado do Ceará. Ele foi médico, político e escritor. Retornou ao plano espiritual em 11 de abril de 1900, com 68 anos de idade. Como médico, ele fez caridade e atendeu a quem precisava de ajuda sem cobrar nada, sempre oferecendo uma palavra amiga, seu afeto e seu carinho. Mais tarde, ficou conhecido como o médico dos pobres. Bezerra de Menezes, ainda jovem, mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar medicina. Seus recursos financeiros eram limitados. Ele sempre tinha problemas financeiros para custear o curso, pagar suas próprias despesas. Formou-se em medicina e exerceu-a com muito amor e dedicação. Durante toda a sua existência, sempre teve ajuda do plano espiritual superior. Sua vida teve muitos casos que foram considerados lindos casos de Bezerra de Menezes, que resultaram várias bibliografias, livros e até mesmo um filme. Esses lindos casos de Bezerra de Menezes nos mostram a sua fé, o amparo do plano espiritual sobre ele, a generosidade e a bondade de Bezerra de Menezes. Vamos agora então ver alguns desses lindos casos de Bezerra de Menezes. Na cidade do Rio de Janeiro, onde Bezerra de Menezes estudava no curso de medicina, ele se hospedava em um simples quarto de pensão, onde ele tinha sua cama, seu armário, sua escrivaninha, podia descansar e estudar. Bezerra de Menezes vivia uma vida simples e muitas vezes passava por dificuldades financeiras. Certa vez, Bezerra de Menezes estava em sérias dificuldades financeiras, precisando da quantia de 50 mil réis para custear taxas da faculdade e despesas de sua moradia, correndo o risco de ser despejado do quarto de pensão em que ele morava. Desesperado, uma das poucas vezes em que Bezerra de Menezes ficou desesperado, mas como não era incrédulo, ergueu os olhos ao céu e rogou auxílio a Deus em uma prece. Alguns dias depois, Bezerra de Menezes recebe no seu quarto de pensão a visita de um jovem estudante desconhecido que lhe pede para dar aulas particulares de matemática. A princípio, Bezerra de Menezes recusa, dizendo que aquela matéria não lhe era muito agradável. O jovem desconhecido insiste e Bezerra de Menezes, recordando-se da sua dificuldade financeira momentânea, então aceita. Aquele jovem desconhecido, então, diz que tem receio de gastar
o dinheiro que é destinado ao pagamento das aulas particulares e insiste em deixar o dinheiro antecipadamente, pagando então por todas as aulas que receberia. E a quantia dada por aquele jovem desconhecido foi de 50 mil réis, exatamente o valor que Bezerra de Menezes necessitava naquele momento. Combinaram então o dia e o horário em que as aulas iriam iniciar. Bezerra de Menezes se prepara antecipadamente, busca livros de matemática na biblioteca, estuda. Ocorre que no dia então marcado, o jovem não aparece e nunca mais foi visto por Bezerra de Menezes. Certa vez, Bezerra de Menezes recebe em seu consultório médico uma mãezinha que trazia o seu filho para ser examinado. Bezerra de Menezes ouve atentamente os relatos daquela mãe que falam sobre os sintomas que a sua criança estava apresentando. Após efetuados exames naquela criança, Bezerra de Menezes percebe que existe a necessidade de que lhe seja prescrito alguns medicamentos para que ele possa então recuperar a saúde. Bezerra faz a receita médica e entrega para a mãezinha, orientando-a sobre a importância de que ela compre aqueles remédios a fim de que seu filho obtenha a cura. Bezerra de Menezes fica apreensivo ao ouvir a mãezinha dizer que não teria dinheiro para comprar o remédio, pois sabia que sem o remédio, o filhinho dela não iria obter a cura. Lembra-se que não tinha dinheiro em seus bolsos, mas se recorda que o seu anel de formatura valia uma soma considerável e que poderia ajudar aquela mãe nessa situação difícil. Bezerra de Menezes então olha atentamente para aquela mãezinha aflita que está ali no seu consultório médico e ele toma então a sua decisão. Bezerra de Menezes, então, num gesto muito generoso, tira o seu anel de formatura do seu dedo e doa para que, com o valor dele, possam ser aviadas as receitas de seus pacientes pobres. Certa ocasião, houve uma festa na espiritualidade. Os espíritas do além se reuniram para homenagear os 50 anos do desencarne de Dr. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes achava-se naquele ambiente de luz e emoção, sinceridade e gratidão, vivendo uma grande comoção, tanto mais quanto seus irmãos recordavam-lhe seus 69 anos vividos na terra e lhe realçavam os exemplos dignificantes que dera como espírita, como médico dos pobres, como irmão de todos os sofredores, como discípulo humilde e sincero de Jesus. De repente, para a surpresa dos que compunham a grande assembleia de mais alto, surge uma estrela luminescente que dá presença a Celina, a enviada de Deus, que chega e lê a mensagem promovendo Bezerra de Menezes, seu querido servidor, a uma tarefa maior e numa esfera mais alta que emociona o nosso querido evangelizador espírita.
Bezerra de Menezes agradece entre lágrimas a Deus aquela graça recebida, mas suplica-lhe, por intermédio da sua enviada sublime Celina, para ficar no seu humilde posto, junto da terra, a fim de continuar atendendo aos pedidos de seus irmãos terrestres. Celina, espírito luminoso, nada pode resolver e volta às esferas elevadas de onde veio, a fim de dirigir aos mentores a apreciação do pedido do servo agradecido. E depois de alguns instantes, volta e traz a resposta do mais alto, que diz: sim, que Bezerra ficasse no seu posto o tempo que quisesse e sempre sobre suas bênçãos. E da terra e do além partem vozes em prece, e das esferas longínquas vêm as bênçãos de luz de Deus, vestindo tudo e todos de emoção e ternura, de alegria e luz.